Esses squishes virais estão impossíveis de encontrar agora. E se tiver reposição, provavelmente vai ter uma fila na porta. Então hoje vamos fazer os nossos próprios, mas comestíveis. Vamos começar pelo mais fácil e depois vamos avançar até fazer o squish mais difícil. E no final do vídeo, eu tenho alguns especialistas em squishes que vão testá-los e ver se os comestíveis são realmente melhores do que os de verdade. Mas vamos começar fazendo alguns cubos Nido-Nice comestíveis. Eles são quase impossíveis de conseguir hoje em dia. E eu fiquei na fila de 3 lojas por quase 2 horas em cada uma e nem consegui pegar o Niceberg. Por que a gente não faz eles com gelatina? O quê? Você é a rainha da gelatina. Claro. É transparente. Na verdade, é genial. Eles vão ficar tão macios quanto esses? Vamos torcer para que sim. Vamos mergulhar essas folhas na água, derreter, solidificar e picar em pedaços menores. Estou animada para ver o resultado. Nunca usei essas folhas antes. Prefiro folhas porque deixam a gelatina mais transparente. É só picar para ficarem menores e colocar direto para dentro. Elas parecem um papel de arroz meio plástico. Pronto. Agora eu gosto de separar um pouco, só para não grudarem umas nas outras. Ah, elas meio que se enrolam juntas. Elas parecem umas coisinhas tipo águas-vivas. Ok, eu estou muito animada que você está aqui porque você fez aquele cubo de gelatina incrível com Kayla Swift nadando dentro. E tinha a melhor tremidinha de todas. Qual foi sua inspiração para isso? A capa do álbum dela era ela relaxando, acho que numa banheira. E eu pensei, eu preciso colocar ela na gelatina e fazer ela balançar lá dentro. Foi tão satisfatório quando você levantou e ela simplesmente balançou. Alguém disse, é isso que o Destiny's Child quis dizer quando falou, não estamos prontas para essa gelatina? Sim, exatamente. Eu não estou pronta. Eu acho que você não está pronta para essa gelatina. Parece macarrão. Parece mesmo. Essa agulha meio que me lembra o Gatorade Cool Blue. Então acho que a gente devia usar Gatorade azul gelado para fazer essa cor. Ai, meu Deus, é tipo o azul perfeito da agulha. É idêntico. Uau, boa ideia. Agora que isso derreteu, vamos adicionar o restante das 2 xícaras de Gatorade. Tá bom. Ai, meu Deus, é o azul perfeito. Ficou muito bom. Tá bom, deixa eu mexer e vai firmar e ficar bem tremidinho. Vai ser divertido brincar com isso. Tenho 2 moldes. Qual acha que vai virar um pássaro bonito e grande? Vamos fazer os 2. Temos o suficiente, né? Acho que sim. Certo. Então vamos só colocar nas formas de gelatina. Você já fez um bolo onde a gelatina envolve um bolo de verdade antes. Eu não sou corajosa o suficiente para tentar isso dessa vez. Mas esses nidos são recheados com algum tipo de gel de açúcar por dentro. Você sabia disso? Esses aqui? Sim. Alguém provou isso no TikTok, acredita? Mas é doce e açucarado. Sério? Sim. Mas não é comestível. Essa parte não é. Mas acho que o recheio é. Às vezes eu gosto de estourar as bolhas só para ter certeza de que não tem nenhuma à vista. Em vez de fruta, a gente devia colocar outra cabeça da Taylor Swift ali dentro. Devíamos mesmo. Vamos deixar na geladeira por pelo menos 4 horas. Enquanto isso, acho que os nidos são topo do ranking. Você acha que são os melhores? Prefiro os dumplings na hierarquia dos squishes. Você já experimentou um dumpling antes? Eu nunca vi um dumpling. Sério? Tá bom, deixa eu pegar um pra você. Tá bom. Aqui está o dumpling. Vem até num cestinho de cozimento a vapor. Eles são menores do que eu esperava. Acho que fazem uns bem pequenos e também tem um gigante. Este é o tamanho normal. Devo adivinhar a cor? Sim. Ele brilha? Esse é o segredo. Eu vou chutar que é rosa. Sim. Ah, espera. É, né? Ah, tem tipo uma espuma dentro. Esse aqui não é comestível, não é mesmo? Isso é muito satisfatório. Isso é muito satisfatório. Acho que tem algo sobre a maciez disso, mas aparentemente os nidos são os que todo mundo está fazendo fila para comprar. Eu meio que gosto mais desse aqui. Acho que gosto da firmeza dele. A gente tá tão estressada. Pronto, as gelatinas já endureceram e estão firmes. Espero que tenham aquela tremidinha gostosa e boa textura. Como tirá-las da forma? Podemos passar em água morna. Vou soltar as bordas derretendo um pouco. Agora prontas para ver o resultado? Legal, tá saindo. Sim. Ai, meu Deus! Uau! Espera, você pode fazer o meu também? Ela já tem mais experiência com isso. Eu tô muito nervosa. Ai, não.
que triste. Tudo bem. Sabe, era pra ter as bordas arredondadas mesmo. Então tá tudo certo. Ai, meu Deus, eles parecem mesmo um nido. São bem parecidos. Mas eles têm aquela sensação gostosa de apertar? Esse aqui tá bem firme. Tá, mas a gente pode apertar? Você quer apertar? Sim, tá bom. 3, 2, 1. Ah, pensei que você fosse destruir. Vou sim, tá bom. Ai, meu Deus, espera. Isso realmente tem uma textura gostosa de apertar. Sim? E sabe de uma coisa? Você também pode comer. Eu vou morder. É tipo Gatorade. Gelatina de Gatorade. Fico pensando se o que tem dentro dessa seringa é mais gostoso do que isso, ou se isso é mais gostoso do que o que tem dentro dessa seringa. Você vai ter que me contar depois. Eu vou experimentar. Não se preocupe. Quanto à satisfação, vou dar nota 8 de 10. Eu concordo. Agora me inspirei nesse Taba Squish. É um Taba Squish de Oreo, que é elástico, grudento e super divertido de brincar. Eu já fiz a patinha de gato antes, mas a textura não ficou perfeita. Então preciso descobrir como conseguir esse toque macio e ver se consigo esticar um pouco. A boa notícia é que encontrei uma forma de Oreo aqui, que funcionará perfeitamente para esse squish. Só preciso lembrar de passar óleo antes. Agora vou tentar fazer uma panacota de novo porque aquela tremidinha ficou tão satisfatória. Mas vamos fazer alguns ajustes. Vou começar hidratando minha gelatina em um pouco de água e dessa vez para dar uma elasticidade maior sem quebrar. Vamos adicionar um pouco de agar-agar em pó e eu só preciso ferver rapidinho com um pouco de água, só até dissolver. O agar difere da gelatina, pois precisa ser ativado fervendo. Pronto, está bom assim. Agora vamos adicionar um pouco de leite, creme de leite, açúcar e vamos apenas aquecer até ficar bem quente e saindo vapor. Pronto, parece que o açúcar já dissolveu e está saindo vapor. Vou colocar a gelatina de volta com um pouco de extrato de baunilha. Precisa continuar gostoso. Nossa mistura está pronta. Preciso separar um pouco agora, pois temos um recheio de creme e preciso descobrir como deixá-lo preto, igual ao Oreo. Acho que já é suficiente para o recheio de creme. Vou deixar isso de lado. Então eu encontrei esse cacau em pó preto que acho que vai funcionar. Deve dar aquele sabor de chocolate tipo Oreo. Espero que sim. Uau, é bem escuro. Mas será que é escuro o suficiente? Vamos colocar, 2 colheres de sopa. Uau, isso parece bom. Ai, meu Deus, isso pode dar certo. Uau. Ai, meu Deus. Até agora, tudo bem. Ainda temos muito pela frente. Parece aquele pó escuro e granulado de café expresso. Mas aí, ele simplesmente transforma o leite. Quer dizer, é bem escuro, mas não é preto como o Oreo. Então eu vou ter que colocar uma gota disso. Ah, sim. Acho que é o mais escuro que consigo, gente. Tem umas marcas mostrando onde parar. Agora vou passar uma camada do chocolate. Pronto, tá bom assim. Preciso deixar endurecer antes de pôr o creme. Vou estourar as bolhas de ar, rapidinho. Coloquei no prato para facilitar a transferência, mas tá ficando bonito e bem tremidinho. Agora preciso adicionar o recheio de creme. Lindo, lindo. Acho que temos a quantidade certinha. Agora é só deixar endurecer. Última camada. Já está começando a engrossar. Acho que vai dar certo. Tomara que nosso Oreo Taba Squish fique bom. Agora preciso colocar na geladeira para descansar. Enquanto esperamos o Oreo Taba Squish endurecer, tive uma ideia para manteiga squish. Manteiga squish de carne, manteiga comestível. Também é tão squishy e satisfatório. Não se preocupe, eu preciso disso para minha próxima receita. Acho que nosso Taba Squish está pronto. Parece que ele tem uma tremidinha bem legal, mas será que vai ser tão elástico e saltitante quanto a gente quer? Vamos descobrir. A boa notícia é que o silicone é bem elástico, então sinto que posso simplesmente levantar ele. Mas tenho que ter muito cuidado. Ai, droga. Ah, não! Já estou vendo alguns pedaços quebrando. Não. Ah, que bagunça! Ai, meu Deus, que triste! A boa notícia é que ele está macio e fofinho, como um Taba Squish de verdade. Não vai ter aquela pegajosidade como o Taba Squish de verdade, mas eu já sei que os jurados vão me criticar. Funcionou tão bem da última vez, eu só sinto que esse molde tinha detalhes demais e acabou grudando nas ranhuras, sem muito espaço para soltar. E o último detalhezinho que eu preciso para esse fracasso, já que o nosso Oreo Taba Squish tem esses glitterzinhos de confete fofos, eu também preciso decorar o meu com alguns confeitos, como se isso fosse ajudar muito. Vamos tentar. O de gatinho deu tão certo, só não sei o que houve. E mesmo que não pareça tão bonito,
O sabor é incrível. Tem exatamente o gosto de um Oreo em forma de panna cotta de creme. Só pelo sabor eu vou dar 9 de 10. Mas para ser um Taba Squish, 2 de 10. Ainda assim, é satisfatório. Mas espero que meus próximos squishes comestíveis não sejam um fracasso como esse. Esse próximo pode ser o meu favorito. São os squishes de dumpling. As pessoas estão enlouquecendo por esses dumplings, abrindo caixas e mais caixas só para encontrar o com glitter. Esse não é o que eles estavam tentando encontrar, mas eu consegui abrir um mini Orbis com glitter. Isso é tão satisfatório. E claro, eu tenho que tentar a minha sorte na câmera para ver se vou conseguir outro grandão com glitter. Eu sei que esse não é o do Five Below, mas como eu disse, estão esgotados em todo lugar. Encontrei uma imitação em uma loja de brinquedos local. Vamos ver o que conseguimos. É um verdinho fofo, mas não é o com glitter. Acho que teremos que fazer o nosso. Sempre achei que esses bolinhos lembram um mochi com creme. Então é isso que faremos. E eu vou fazer o recheio de creme primeiro. Então o interior do bolinho é espumoso e cremoso, mas também é bem estável. Então vou começar com um pouco de cream cheese, bater com um pouco de açúcar e depois vamos adicionar o chantilly e bater até ficar bem cremoso e com textura de espuma. O cream cheese vai ajudar a manter a estrutura e eu preciso começar devagar, senão voa para todo lado. Como isso é comestível, acho que deveríamos adicionar um pouco de sabor. Tem um xarope de morango e vamos usar só uma gotinha. Só o suficiente para dar sabor, mas não tanto a ponto de ficar rosa. A gente só quer um leve toque de cor. Tá ficando lindo, agora só falta gelar. Vem a parte divertida, fazer a massinha do mochi. Após as últimas tentativas, estou nervosa, mas espero que agora dê certo, pois já fiz isso antes em vídeo. Certo, vamos começar com um pouco de farinha de arroz glutinoso e vou misturar com um pouco de açúcar para dar uma boa misturada. Vou adicionar leite aos poucos até atingir consistência de iogurte. Pronto, está bom. Agora, cubra com plástico filme. Depois vou fazer alguns furinhos para que possa cozinhar no vapor e vamos levar ao micro-ondas de 1 em 1 minuto até ficar bem translúcido. Agora vou adicionar um pouco de manteiga para ajudar a deixar elástico e misturar na massa. Até agora, só a manteiga do squish funcionou. Ok, a manteiga já derreteu na massa, mas preciso terminar de sovar a mão, então vou deixar esfriar um pouco antes de fazer isso. A massa de mochi fica muito grudenta, então preciso cobrir a superfície com um pouco de amido de milho. Agora vamos deixar nossa massa bem elástica. Ai, ainda está tão quente, mas antes de sovar, acho que devemos deixá-la bem colorida. Então vou fazer 2 cores. Vamos dividir a massa ao meio. Um lado vai ser rosa, é claro, e o outro lado vamos pintar de azul. Com massas de mochi é preciso trabalhar bem. No Japão, durante o preparo do mochi, a pessoa só batendo na massa. Parece tão satisfatório. Um dia vou tentar. Às vezes as pessoas até colocam isso na batedeira para deixar a máquina fazer todo o trabalho. Mas, se você pensar bem, isso é uma forma de squish e é bem satisfatório. Já estamos quase lá. Não está mais tão grudenta. E, sinceramente, isso sozinho até parece um bolinho, mas ainda não terminamos. Deixa eu terminar de sovar isso aqui e depois vamos abrir a massa e rechear. Agora preciso sovar a rosa e exercitar o braço. Foi meio bagunçado, mas preciso abrir a massa, que é grande. Então, faremos um pedaço grande. A massa de mochi é uma das coisas mais pegajosas que já senti. Então, eu tenho que colocar amido de milho em cada etapa, inclusive no meu rolo de massa. Mas a massa está esticando direitinho, então eu tenho esse molde aqui que eu acho que seria do tamanho perfeito para um bolinho. E sim, ele encaixa muito bem. E eu vou medir, deixando um espacinho entre eles para dobrar. E vamos cortar o excesso de massa. Ai, meu Deus, a massa está tão gostosa de tocar, gente. Eu realmente acho que isso vai dar certo. E agora vamos rechear com creme. Ah, sim. Comenta se acha que isso vai dar certo ou será mais um fracasso. Tô olhando o da Orbi e vocês sabem no que tô me inspirando. Muitos desses mochis com creme são recheados com frutas, mas pensei, e se recheássemos com pérolas de boba? Porque elas são meio parecidas com as da Orbi. Se ao menos isso fosse transparente, acho que ficaria perfeito. Vou fazer um buraquinho no centro e vai ser uma surpresa squishy. Vamos fechar. Agora estou nervosa. Nos dumplings, eles sempre fazem essas dobrinhas que ficam tão perfeitas. Ok,
Vou só juntar tudo no meio e apertar em cima para grudar, porque não podemos deixar vazar nada. Espera, gente. Espera. Acho que conseguimos fazer nosso dumpling. Deixa eu desenformar. Ai, meu Deus. Olha só, isso vai ficar incrível. Mas eu tenho mais um plano. Vamos adicionar um pouco de glitter. E sabe o que eu estou pensando? Todos os dumplings vêm em uma cestinha fofa. E sabe de uma coisa? Eu tenho uma cesta de vapor de verdade. É do tamanho perfeito. Esqueci de mais uma coisa. Precisamos desenhar os olhinhos e o rostinho sorridente. O creme já está esquentando, então vou colocá-lo no congelador antes dos jurados provarem. Mas tudo está dando certo, exatamente do jeito que eu queria. E aqui está nosso dumpling rosa. Que fofo. Preciso terminar de fazer os toques finais. Glitter. Ai meu Deus, isso vai ser uma surpresa tão boa. Vou colocar no congelador e depois a gente faz o unboxing quando nossos jurados chegarem. Então, acabamos de ter uma baita vitória e parte de mim pensa: eu não posso deixar o Taba Squish ficar tão ruim quanto ficou. Então, eu encontrei esse TikTok aqui, que é meio parecido com um Neato, mas sinto que posso fazer com a textura de um Taba Squish ao mesmo tempo. Como? Não tenho certeza. Eu tentei pegar o mesmo squish de maçã, só que ele não tinha recheio dentro e também não mantém muito a estrutura, mas ele estica. E então eu me inspirei nesse TikTok aqui. É uma sobremesa vietnamita com a qual eu cresci e ela meio que parece um squish. Então vou tentar fazer, mas é bem fácil. Só precisamos misturar farinha de tapioca com um pouco de açúcar. Agora vou misturar rápido e depois adicionar água aos poucos. O amido de tapioca com um pouquinho de água basicamente vira o black. E sabe de uma coisa? Cada etapa de fazer esses squishes comestíveis causa sobrecarga sensorial. Mas vou prosseguir. E isso é basicamente a massa de uma sobremesa vietnamita típica chamada banh sauce. Ela vem com um aromatizante de pandan, que também é verde e vai dar pra gente aquele tom perfeito de maçã verde. O pandan tem um sabor que fica entre baunilha e, eu diria, ube, só que verde. Então, o motivo pelo qual eu achei que isso poderia ser um híbrido de Taba Squish é porque nossas especialistas em squish têm usado esses moldes para fazer seus próprios animaizinhos Taba Squish. E isso me lembra desse molde que vai fazer nosso squish de maçã perfeito. Como tudo isso se encaixou, eu sinto que era para ser. Eu tô com medo de não dar certo. Estou apenas untando o molde para facilitar a remoção do squish. Agora vamos colocá-lo no cesto de vapor e despejar a massa em um copo medidor. Eu vou encher cada um dos nossos moldes até a metade, porque lembra que eu te falei que o interior de um nido também é comestível. Essa sobremesa tem recheio de feijão e mesmo não ficando totalmente translúcida, posso usar pasta de feijão para deixá-la macia. Vamos só colocar um pouquinho em cada um. Agora é só completar com a nossa massa. E agora é só deixar cozinhar no vapor por cerca de 15 minutos. Nossos squishes comestíveis já devem estar prontos agora. Eles estão com uma aparência ótima. A massa está bem translúcida agora e deve ficar bem macia e pegajosa quando endurecer. Mas agora preciso deixar esfriar completamente. Ok, isso já está frio o suficiente ao toque agora. Mas o problema é que eu preciso descobrir como tirar isso daqui. Você está vendo o problema? É maior aqui embaixo e menor aqui em cima. E espero que saia com uma textura entre esse Taba Squish e a aparência dessa maçã. Torçam por mim. Parece que eu vou ter que espremer mesmo. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? E exatamente como você desenformaria um squish? Funcionou totalmente. Tirando o fato de não ter um cabinho, parece uma maçã. Mas a melhor parte desse vídeo é apertar. Você sabe o que eu tenho que fazer. É tão satisfatório quanto o nido? Sim, é. É pegajoso como um squish da Taba e a massa como um nido. Isso é incrível. E o melhor de tudo é comestível. Me faz lembrar da minha infância. Mas agora acho que é hora de chamar os profissionais para julgar. E aqui estão os especialistas em squishes. Oi, Li. Eles têm todos os tipos de squishes imagináveis. E você acha que squishes são melhores para brincar ou para comer? Brincar, comer.
Mas hoje é seu dia de sorte porque eu transformei seus squishes favoritos em comida. E vocês podem comê-los. Uau! O melhor é que vocês podem brincar e comer também. Este é o Nice Burger. Como não achamos o Nice Burg, fiz um para você. Agora tem os 3 níveis. E se você quiser, pode amassar eles também. Este aqui é o squish da Taba, mas eu não fiz um trabalho muito bom. Isso aqui está... eu não fiz um trabalho muito bom. Mas esse aqui, você tem que desembrulhar como um dumpling de verdade. Parece igualzinho ao meu. Eu sabia que vocês iam gostar desse, então eu fiz 2. Eu não gosto de ferver um só, eu quero esse aqui. Agora vocês podem fazer exatamente com esse o que fazem com seus squishes normais. Dá pra apertar? Dá sim. Yoga. Tem uma surpresa aí dentro se você continuar tentando, que é ainda melhor do que o bolinho de verdade. É comida? Eu sinto. Buba, isso mesmo. Você prefere esse bolinho ou esse bolinho? Os 2. Eu dou nota 10, Cotillion. 10 de 10. Agora temos o Oreo Squishy, que não deu muito certo, mas quero que você prove mesmo assim, para ver se está bom. É um Oreo. Eu dou nota 1 de 10. 10 de 10. Eu não sinto gosto de Oreo nenhum. Vou colocar aqui. E agora, esse deveria ser o seu passarinho bonitinho. Você quer apertar isso rapidinho. Minha mandíbula fofa. Isso é uma papada. Ai, meu Deus. Por que eu não consigo fazer isso? 3. 3, 2, 1. O que aconteceu comigo? Aquele nido é melhor ou esse nido é melhor? Nedo, amigo. Não faça isso. Eu dei nota 10 de 10. Tá bom. Essa Nido Expert é realmente difícil de agradar. Mas o último que temos é esse squish de maçã. Espera, o quê? Vê o quê? Acho que é um squish. Isso também poderia ter a textura de um Taba Squish. Eu te amo, pequeno Jefrinho. Você tem esse. Te dou outro aqui. Vamos lá. Ah, eu adoro esse aqui. Mas a textura é tão grudenta. Mulchi. É o vietnamita. Ok, então qual? O brinquedo ou esse Taba Squishy? Sim? Como você avaliaria? Infinito? Eu não gosto de mochi vietnamita. O meu era desse sabor. Não vai querer o bolinho? Se gostou do vídeo, veja eu fazendo comidas criadas por IA na vida real. Tchau!